Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje mais uma live. Vamos começar, só que antes de tudo aqui tá muito frio, então eu preciso jogar um monte de coberta aqui para conseguir fazer a live. Sejam bem-vindos. Hoje a nossa live é com a Joyce, né, terapeuta, e a gente vai falar sobre terapia comportamental e como que a gente consegue aí, né, aos poucos ir vencendo os traumas. Então me desculpem, eu tô com um pouco de dor de garganta e o nariz tá péssimo, então, mas vai dar pra fazer a live, vai dar tudo certo. Então sejam bem-vindos. Deixa eu ver se a Joyce já entrou. Isso, acho que deu certo. Boa noite, Joyce. Tudo Boa bem? noite, tudo bem? Tudo bem. Eu sempre preparo antes as minhas coisas da live, aí chega na hora que eu coloco ao vivo, eu tenho que mudar tudo, porque sempre tem um detalhe para poder arrumar. Sei bem como Obrigada. Seja bem-vinda. É um prazer fazer essa live com você. Eu adorei o tema. Não conheço muito de terapia comportamental, mas eu tenho amigos que fazem e já me indicou muito. Então, hoje eu vou aprender aqui junto com os girassóis, né? Se tiver alguma dúvida, eu faço uma perguntinha aqui. Se alguém também tiver dúvida e puder fazer, acho que vai ser bem legal o bate-papo aqui, né? Vai ser sim. Isso. Então, sejam bem-vindos os girassóis que já está aqui na live. Já temos bastante pessoas. Olha que a gente... Isso é legal, que o público está bem fiel aqui nas lives. Acho que é um horário bom também. E agora eu vou dar a palavra para você se apresentar um pouco e fique à vontade aí. Boa noite a todos, né? Eu sou a Joyce, sou psicoterapeuta, psicanalista e terapeuta comportamental. A terapia ela chegou aí no momento da minha vida onde eu mais precisei, onde tem momentos em que a gente recorre a tudo, né? E tem momentos que a gente também não acredita em nada, né? E eu passei por algumas situações e as situações que eu passei tocaram. Eu durante 15 anos fui gerente de loja e aí passei por um momento e eu falei, é o que eu quero. Eu preciso dessa virada de chave, né? Eu preciso fazer com que quem chegasse até mim, se eu pudesse plantar um grãozinho de arroz em cada um e acompanhar esse crescimento, essa mudança, né? Eu já estaria com a minha missão cumprida, né? Porque por detrás de um objetivo nosso, a gente tem que ter um valor, né? E é esse o meu valor, né? É trazer um pouquinho, né, de tudo que a gente estuda, de todos os conhecimentos, as técnicas, e fazer com que a pessoa tenha um outro olhar, né? E é exatamente o que a terapia comportamental faz. Isso é muito bacana. Eu já super me identifiquei com tudo que você falou. E mal começou a live, eu já tô aqui assim. Porque eu sou a única. Porque aqui na Abrap, eu sou a única da equipe que não tenho nenhuma questão de terapeuta, né? Mas a questão do marketing. Então, sempre que eu tô fazendo live, é uma oportunidade que eu tenho de estar conhecendo outros métodos de terapia. E eu fui uma pessoa que por muito tempo achei que não precisava de terapia, né? E se terapia fosse... Se todo mundo soubesse o quanto que é bom, já estaria todo mundo fazendo. Mas eu também acredito que muitas pessoas, para muitas pessoas não é tão acessível, né? Mas que hoje em dia, por a gente estar falando tanto e tá tendo muitas coisas envolto o tema, principalmente pós-pandemia, as pessoas têm se atentado mais para isso e feito esse esforço de que realmente é uma coisa tão boa quanto também alguém que acha que o exercício físico, a boa alimentação, o estudo, mas que também a terapia faz parte desse autocuidado da gente. E a terapia comportamental. Comportamental. Para mim até eu acostumar.
Fica tranquilo. Ela é basicamente o comportamento, o que é exatamente essa terapia? Vamos fazer. Eu não vou falar de forma técnica, tá? Vamos, né? Porque vai ter pessoas que vão entender, então vamos generalizar, tá? A gente chama a terapia comportamental é a TCC, tá? Ela vai estudar os nossos comportamentos, tá? Então, tudo aquilo que eu consigo ter uma outra visão. Então, por exemplo, eu tenho o nosso cérebro, ele aprende por repetição, tá? Assim como a gente ensina uma criança a engatinhar, né? A gente ensina a criança, a gente vai repetindo como ela precisa colocar na boca. O nosso cérebro, mesmo na fase adulta, ele também aprende por repetição. Então, a terapia comportamental, ela vem exatamente para isso, para que nós conseguimos enxergar uma situação, analisar essa situação, entender o que isso significa, quais são os meus pensamentos, o que é verdadeiro, o que eu estou criando, e aí sim, enxergar, vamos colocar um pensamento alternativo? Quando eu mudo o meu pensamento e a minha visão de enxergar a situação, eu mudo o meu comportamento. Então, a terapia, ela vem para isso, né? Ela é utilizada para solucionar, tá? Vamos colocar assim, problemas, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho diante de uma situação, tá? Por exemplo, eu estou saindo de casa e aí eu me deparo com um buraco na porta da minha casa. O que eu faço? Por exemplo, talvez algumas pessoas vai voltar para dentro de casa, já vai chorar, já vai fazer todo aquele transtorno, porque o nosso cérebro, ele está acostumado a se comportar em determinadas formas. Tem pessoas que vai pular e eu vou pular, e aí vai se machucar. Ou a gente vai analisar, né, a situação, o que essa situação eu estou pensando, o que de fato é verdadeiro, né, o que não é. E mesmo diante das dificuldades, né, a terapia comportamental, ela vem para quê? Para nos ajudar a lidar melhor com os problemas. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito emocionada. Um exemplo, burocracia. Eu não sei lidar com burocracia, eu não sei lidar... Eu sou uma pessoa que tem uma personalidade forte. Então, qualquer coisa, por mínimo que for, no meu dia a dia, que é simples de resolver quando eu estou calma, e eu me irritar por eu não conseguir fazer aquilo, e cria uma mega bolha de desespero, e quando eu acalmo eu fico assim, meu Deus, não precisava disso tudo. Não precisava disso tudo. Mas a gente só consegue analisar quando está calmo. Mas até lá eu já fiz... talvez eu seja impulsiva, muito impulsiva. E aí eu falo coisa que não deve, faço coisa que não devo e não consigo muito me controlar ainda nesse autocontrole emocional. Então, se eu fizer a terapia partindo aí da ideia do comportamento, né? Então, eu posso me disciplinar para conseguir lidar nessas situações no momento que eu achar que é complicado para mim, né? Então, sim, porque o teu cérebro hoje, ele está acostumado a quê? Eu tenho esse problema, então eu vou me desesperar, eu vou passar por cima, eu vou ficar ansiosa, eu tenho todo um transtorno. Inconscientemente, porque o teu cérebro, em algum momento, tá? Em algum momento, você treinou o teu cérebro a fazer isso. É a mesma coisa. Nós somos 3 pilares, tá? Nós somos corpo, nós somos mente e nós somos espírito. Esses 3 pilares, para que funcionam, nós precisamos alimentá-los. Então, nosso corpo, como que a gente alimenta? Uma boa alimentação, né? Práticas de exercício. Eu até posso comer um doce, eu até posso, né,
ir para um fast food, mas que seja tudo um equilíbrio, certo? O nosso espírito. Como é que a gente alimenta o nosso espírito? Através da fé? Sim, da fé. Eu gosto muito de música, ler a palavra, aí falando um pouco de religião, de alimentar de coisas, né? O universo, que eu acredito muito, meditação, enfim, para mim. É aquilo que você acredita. Acho que se a música, né? Se a meditação, ela te traz uma paz, te faz ser uma pessoa melhor. E Deus, né? Eu sempre falo. Eu sempre falo, você pode, né? Se a gente for pro lado holístico, vai ter a energia. Então, dentro de cada crença, dentro daquilo que você acredita, é um alimento. É a oração, é a gratidão, tudo é alimento. Ok. E a nossa mente? Como que a gente alimenta a nossa mente? E melhor, como que cada um de vocês vem alimentando a mente de vocês? Atualmente, né, muitos através de redes sociais, que eu acho que hoje em dia pode ser um grande problema, né? Não só isso, né, Amanda? A gente tem aí, vamos colocar assim, se eu tô numa roda de amigos, tá? E aí eu tenho essa roda de amigo que só um fala mal do outro, né? É só fofoca, é só mentiras, é só acusações. Eu tô alimentando a minha mente do quê? Só de mentiras e só de acusações. E quando a gente começa a entender como o nosso cérebro, e principalmente o nosso inconsciente, ele trabalha, o meu inconsciente, ele não vai pegar a gavetinha, né? Porque eu costumo dizer que o nosso cérebro é todo cheio de gavetinhas, né? Então, a gente, para cada coisa, tem a tua gavetinha. Então, para as emoções, para as informações, e o nosso inconsciente, ele não vai pegar assim, eu estava numa roda e os outros estavam falando mal do fulano. Não. O nosso inconsciente, ele vai pegar roda de amigos, por exemplo, falar mal. Colocou ali. Talvez a gente passe por algum evento parecido e venha o quê? Gatilho. Não fique na roda de amigos, não tenha amizade, porque vai todo mundo falar mal de mim. É o que você alimentou. Quando a gente alimenta só com tragédias, você está só alimentando com tragédias. Você não vai deixar de ver uma reportagem? Sim, mas você vai ficar só vendo essa reportagem? É dosar. Verdade. E a terapia, ela vem para isso, né? O que eu venho alimentando, né? Existem crenças, né? Eu até brinco, eu falo assim, né? Antigamente as mães falavam, não vira o chinelo porque a mãe morre. É uma crença. E aí a gente é o quê? Alimenta. A criança não alimenta? A criança vai alimentando. Verdade. E aí pronto. Só que talvez para alguns vai passar despercebido. Mas para outros, inconsciente, ele tá ali. E aí, quando tem e virou o chinelo, pronto. Entra em crise de ansiedade, em pânico, porque ele acreditou, o cérebro dele foi treinado a acreditar que virar o chinelo, a mãe vai morrer. Eu passei muitos anos fazendo isso, desvirando o chinelo, até adulta. Eu vi o chinelo virado, aí eu ia lá e desvirava o chinelo. Eu acho que eu fiz isso até uns 20 e poucos anos, porque é uma coisa que vem desde pequena, né? Sim. Agora, é o que a gente alimenta. Na minha memória, eu não lembro da onde em casa partiu isso, mas eu lembro da vida toda fazendo isso. E disso que você está falando, eu vou aproveitar e emendar uma pergunta que fizeram aqui, que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando agora, que a pergunta se a terapia especializada aqui do comportamento ajuda a superar o luto. Como você está falando que é o que a gente alimenta, né? Eu acho que cabe aí. Então, como insistiram na pergunta, eu resolvi fazer aqui, que já tem tudo a ver aqui. Sim, ó, o luto ele faz parte, tá? Então vamos voltar um pouquinho.
sentimentos, né, fazem parte da gente. Eu até... sabe o filme Divertidamente? Sim. Que tem todas as emoções, elas fazem parte. O filme, ele reflete muito sobre a terapia comportamental. Porque as nossas emoções fazem parte. Então, faz parte a gente ter raiva. Poxa, mas é ruim. Mas faz parte. Como eu vou me comportar é que vai fazer a diferença. Né? Então, todas as emoções, elas fazem parte. Elas têm que estar em equilíbrio. Né? As nossas emoções têm que estar em equilíbrio. E o luto, ele faz parte. Não tem um tempo, né? Poxa, Joyce, é um ano. O tempo quem vai determinar é você. É você que vai alimentar. Né? Então, qual a situação? O luto. Ok. O que eu penso desta situação? Vai vir todos os teus pensamentos. E uma dica, anotem. Porque se o nosso cérebro ele aprende por repetição, quanto mais eu faço, mais eu vou treinando ele. Então, eu tenho minha situação. Vamos colocar diante da pergunta, né? O luto. O que essa situação gera de pensamentos? Então, a gente vai detalhar, né? E aí cada um vai ter, né? Eu não consigo mais seguir, né? Acabou, né? Para mim tudo acabou, a vida não faz mais sentido. Então, assim, cada um vai ter o que a tua mente pensa, tá? Quais são as emoções que isso gera? Tristeza, mágoa, né? Porque às vezes a pessoa ficou magoada, angústia, ok. Como eu me comporto? Medo, raiva, né? Indignação, né? São todas as emoções que você sente desta situação. Ok. Como eu estou me comportando? Como é que eu me comporto diante desta situação? E aí não é para a gente refletir a princípio. Por quê? Porque é o que o nosso cérebro está ali, né? O inconsciente, o consciente, tudo aquilo que ele vai gerar. Então, muitas das vezes eu me isolo, né? Então, cada um vai ter o seu comportamento, né? De isolar, né? De se fechar, né? De não querer mais nada. Muitos vão só querer ficar deitados. Eu só quero deitar, eu só quero chorar. Cada um com o seu comportamento. Ok. E aí é a hora que a gente começa a ter a nossa virada de chave. Quais são as evidências que comprovam que tudo que você está pensando dessa situação é verdadeira? A gente vai anotar. Quais são as evidências que comprovam que tudo que eu estou pensando, o meu pensamento, ele não é verdadeiro? E quando eu tenho evidências que comprovam tudo que eu penso é verdadeiro, e tudo que eu penso não é verdadeiro, eu crio um pensamento alternativo. Quando eu crio um pensamento alternativo, eu mudo o meu comportamento. Vou dar um exemplo. Recentemente, dia 16 de janeiro, eu passei por uma cirurgia. A princípio era uma cirurgia simples, né? Acabou tendo complicações, tive complicações, tive uma laceração na bexiga, precisei usar sonda, mas até aí tava, né, tudo bem, assim, a gente vai trabalhando no nosso mental, né, muitas das vezes a gente entra numa autossabotagem, nós mesmas, né, nos autossabotamos, com pensamentos, com diversas coisas. A médica passou lá no quarto, avisou, né, da laceração. No momento da minha alta, eu só fui avisada que eu tive essa complicação no momento da alta. Meu primeiro comportamento foi chorar. Foi a primeira coisa. Chorei. E aí ela explicou como que ia ser, tudo certinho, ok. Quando eu cheguei em casa, parecia que tudo o que eu aprendi, a minha mente, ela começou a me auto-sabotar. E eu comecei a entrar em crises de ansiedade mesmo. Porque o meu pensamento era... Eu estava com a sonda. A minha bexiga começou a sair os pedaços.
por que isso? E por que o xixi não vai fazer? E por que... Então, assim, a minha mente foi criando, porque eu passei por um evento traumático. Nós passamos por eventos traumáticos, né? E aí, o que eu tinha? Eu tinha tudo aquilo que levava pro negativo, né? A bexiga com uma laceração, usando sonda por tanto tempo. E aí eu falei, bom, e agora? Eu me entrego à situação e vou entrando num consumo mentalmente, ou eu vou vencer essa situação? E aí, exatamente a técnica. Situação, laceração na bexiga e a sonda. Ok, o que eu tô pensando? Que a minha bexiga ia começar a sair os pedaços, que eu ia ter sangramento, saía a espuminha do xixi, eu já achava que era um pedaço da minha bexiga. Minhas emoções, e eu fui colocando, né? Medo, ansiedade, desespero. Como eu me comportava? Eu começava a chorar. Eu não conseguia levantar. Eu queria ficar em estátua e eu precisava andar. E eu não queria andar porque eu achava que eu ia passar por tudo isso. E aí eu coloquei quais são as evidências que comprovam que eu lacerei a bexiga e só por conta disso a bexiga vai começar a cair os pedaços dela para dentro da sonda e eu vou voltar para o hospital? Nenhuma. Eu não tinha uma evidência que o médico falava assim para mim, olha, não anda, porque se você andar, a tua bexiga vai soltar os pedaços. E quais eram as evidências que comprovavam que tudo que eu estava pensando não era verdadeiro? Todas. Porque eu passei por um evento traumático. Então, qual que era? Eu tinha que mudar o meu pensamento. E como que eu mudei? Eu estou fazendo as minhas necessidades, o médico me deu alta, né? Eu vou seguir tudo, as recomendações, então eu já estou fazendo tudo que o médico, eu estou na medicação. Isso é um processo que precisou para que a minha bexiga, ela tinha que descansar. Então a sonda era um momento dela descansar. E Amanda, foi parecendo que eu fui tirando essa situação, esse evento traumático, como assim, e aí eu fui melhorando, então eu ia me autoafirmando. Eu tenho uma situação. Qual que é o meu pensamento alternativo desta situação? E eu fui treinando o meu inconsciente, o meu consciente, a que mudasse essa postura. Isso é muito interessante, porque você falando de evento traumático e fizeram pergunta do luto. Eu passei pelo luto. Aliás, eu tô passando ainda pelo luto, porque tem gente que acha que a gente passa pelo luto por 1 ano, 2 anos, mas às vezes é muito grande, principalmente quando é alguém muito, muito, muito próximo. No meu caso, a minha mãe. E num evento mais traumático ainda, que foi Covid, né? Foi por Covid. E aí, nesse primeiro momento, o meu evento traumático foi esse, que na minha cabeça era a única pessoa que eu não podia perder. De repente eu perco, mas antes disso eu lembro que eu tinha momentos na vida que eu pensava assim, nossa, mas e se eu perder minha mãe? Minha mãe nunca esteve doente, nunca teve problema de saúde, mas de vez em quando eu ia deitar, que aquele momento da reflexão é quando a gente deita para dormir, né? O cérebro fica assim. E eu falava, caramba, como é que seria minha vida sem a minha mãe? Aí veio o Covid, aconteceu tudo que tinha que acontecer, foi traumático na época, porque assim, o Covid foi desesperador, a situação, a forma que foi, beleza. Aí o meu choque foi, meu Deus, perdi o meu chão, o que eu vou fazer da minha vida? Não conseguia fazer mais nada e eu acho que eu dei um leve surto. Para mim, que achei que sempre fui muito equilibrada. Fiz uma loucura muito louca, larguei tudo no Brasil, simplesmente fui embora do Brasil. Larguei tudo, me desfiz de tudo. Hoje em dia, analisando melhor, eu acho que tem a ver com isso que você está falando, que é aquela questão de, na verdade, meio que dar uma fugida. Eu queria sair, eu queria ir para mais longe que eu pudesse. Fiz um acompanhamento de 6 meses com uma terapeuta. Aí foi terapeuta holística na época para poder superar e tal.
superar assim, né? Aliviar, entender, na verdade, entender mais ou menos. E aí agora, hoje em dia, depois assim, já com 2 anos, aí você falando isso, eu pensando, hoje em dia eu desenvolvi disso, eu percebo que em mim eu tenho muito, muito, muito medo do futuro. Mas eu tento muito trabalhar isso no meu cérebro. E agora você falando, eu falei, caramba, eu preciso de terapia ainda. Porque eu acho que eu parei, mas eu ainda preciso fazer terapia, porque de certa forma eu passei pelo evento traumático, mas eu parei ali e só tô seguindo o fluxo, achando que tá tudo bem. Mas se eu não tomar cuidado, pode ser que isso me atrapalhe muito, como eu acho que tem atrapalhado um pouco, porque é muito medo do futuro, né? Eu criei esse medo. Então eu tenho que meio que uma reprogramação, isso? Ressignificação, Isso. né? A gente tem que ressignificar, né? Porque você tem uma situação, medo do futuro. É uma situação. Sim. O que isso gera de pensamentos para você? Sim. Muito medo, angústia, às vezes ansiedade. O medo Que do são as suas amanhã. emoções. Um medo do amanhã fora do comum. Que são as suas emoções. E aí, como é que você se comporta? Aí vem a crise de ansiedade, às vezes preocupação, não consigo dormir algumas vezes. Outras vezes passa despercebido. Mas tem os dias e dias. Então é Porque existem ainda alguns gatilhos. assim. Eu passo por uma situação, é como aquela gavetinha que tá cheio, ela abre e ela quer sair. Sim. São os gatilhos. E aí, dentro desses gatilhos, veio o quê? Eu não sei se existe, mas eu acho que existe, que é a crise dos 30. Que juntou ainda no meio disso tudo, com medo de não conseguir superar a expectativa que eu criei para mim mesma, de que com 30 e poucos anos tem que estar assim, assado, dananã, e aí gera mais medo ainda no meio disso tudo. Que foi as Padrões. consequências que eu nunca tive, que hoje em dia eu tenho essas consequências por causa disso. Padrões de comportamentos repetitivos. Talvez em algum momento você ouviu, né, que em tal dia, né, com tantas idades, aí eu tenho que ser assim. Sim. E aí, quando a gente pensa nisso, também, tá? Talvez a gente tem que ter um olharzinho ali para nossa criança interior. Como é que tá essa criança interior? Os sonhos, né, de criança. A gente passa pela juventude. Que padrão é esse, né? Exato. E Tudo volta à criança interior. A criança interior está com a gente sempre. Sempre. Porque são padrões, né? Às vezes alguma coisa foi instalada ali, lá atrás, né? Mesmo dentro da terapia comportamental, a gente tem que ter esse olhar, né? E olhar para um todo, né? Tudo bem, eu tenho uma depressão. Depressão é um sintoma. Por detrás dessa depressão existe uma causa, né? A ansiedade é um sintoma. Por detrás dessa ansiedade existe uma causa. E dentro da terapia, vou falar TCC que é mais fácil, né? A gente consegue entender também e identificar os gatilhos? Sim. Porque, na verdade, quando a gente passa, né, pela terapia, né, quando o cliente, o paciente, ele chega até nós, a gente vai resgatar também, né? A gente vai entender a história, né? Como é que foi a infância, né? Como é que foi aí a adolescência, né? E aí agora ele passa para a maioridade, né? Muitas vezes já adulto. Como é que foi essa construção? E aí fica mais fácil de também, durante o dia a dia, identificar o que te dá gatilho, né? O que gera gatilho. Talvez eu mesmo, às vezes, percebo que quando eu vejo alguma coisa mais dramática ou alguma notícia ruim, ela me gera mais esse medo.
se eu vejo alguém doente, já me gera. E eu trabalho numa clínica médica também. E o tempo todo ali lidando. Mas lá é muito tranquilo. Mas se eu entro no Instagram e vejo uma notícia de alguém que tava tudo bem, do nada fica doente, sabe? Aí aquilo eu sei que a gente consegue ir trabalhando isso, né? Tipo, identificar o gatilho. Mas andar na rua, igual você falou do exemplo do buraco, aquele buraco ali, ele me dá um gatilho, ele me dá um medo, eu não vou pular, eu vou voltar para minha casa porque eu tenho medo de seguir em frente. Então, dentro do TCC, a gente consegue também identificar os antigos, que foi a causa, mas também o do dia a dia que gera. Sim, porque a gente vai ressignificar. É a mesma coisa, Amanda, por exemplo, vai. Não vou nem citar, né? Porque automaticamente os teus medos de ver alguém doente já acionou já o teu gatilho emocional. Você teve uma perca, você teve um evento traumático. Tá? Então, assim, já tá na aí. nossa conversa já tá aí, tá? Mas vamos pegar, por exemplo, digamos que você goste de andar de bicicleta. Tá? É a tua paixão andar de bicicleta. Só que num certo dia você caiu de bicicleta. Tá? O teu inconsciente pegou, caiu de bicicleta. Ele não vai entender que foi naquele dia só um evento. Aí você parou de andar, tá tudo bem. Só que quando você passar, por exemplo, uma moto, o que te remeter a esse evento é o teu gatilho emocional. Então, nós vamos fazer o quê? Olhar para aquilo e, com as técnicas, praticamente dizer assim, olha, o inconsciente, seguinte, não é porque eu andei de bicicleta naquele dia que toda vez que eu andar de bicicleta eu vou cair. Foi um momento. Então, eu olho para trás. Então, poxa, eu analiso o que me fez cair. Eu andei com a bicicleta e o freio não tava... Um exemplo, né? Não tava muito bom. Poxa, eu não vou mudar. Eu não tenho como voltar lá e mudar o freio. Mas eu vou mudar o meu comportamento. Então, toda vez que eu tiver que andar de bicicleta, eu já vou conferir os freios. Eu já vou conferir se eu tô com todo o equipamento. Eu ressignifiquei. Eu não deixei de fazer algo. Sim. Poxa, entrar num hospital, ver alguém doente já me dá ansiedade, já. Não é porque aconteceu um evento que todo mundo que está doente ou que está bem, daqui a pouquinho ele já não está legal, que vai falecer ou que vai passar por algo que você passou. Então é a gente treinar, né? É realmente isso, é a gente treinar o nosso cérebro, o nosso inconsciente, para que ele torne consciente, para que ele não venha com os eventos, né, comportamentos, na verdade, de repetição. Sim. Te perguntei também de gatilho, por quê? Para ficar bem entendido o que é, né? Porque hoje em dia, com tantas pessoas falando sobre o assunto, a gente tem programas, redes sociais, jornais, enfim, que falam de uma forma muito banal da palavra. As pessoas não interpretam direito o que é e às vezes usam em momentos errados. Então, por isso que eu te perguntei, até para as pessoas entenderem que realmente tem um significado, eles existem e são graves, né? Porque pode ser uma coisa simples, igual às vezes tem gente que tem fobia de barata, né? Um medo de barata e não sabe de onde é isso. E pode ser alguma coisa que aconteceu, enfim. Aí por isso que eu queria que deixasse bem claro o que é. E também a palavra ressignificar, né? Que as pessoas também usam e não entendem, muitas pessoas não entendem exatamente o que é ressignificar. Igual essa questão do luto. Eu acho que é uma coisa que não supera, mas eu acho que é uma coisa que ressignifica e você consegue viver a sua vida, né? Com aquilo, porém ressignificou aquele sentimento. O que era uma dor hoje passa a ser uma saudade. E eu falo porque eu tenho propriedade de fala. Hoje eu tenho mais tranquilidade em falar. Gosto de falar do assunto. E por isso que eu fiz essas perguntas para você. Então, achei muito interessante essa questão do TCC. Tô vendo que é uma terapia bem... Ela é uma terapia mais pé no chão, digamos assim?
Sim. É tudo aquilo que a ciência comprova, vamos dizer assim, cientificamente, tá? É bem pé no chão mesmo. Voltando só um pouquinho para a gente só completar a parte do gatilho, tá? Que você falou que é importante, porque às vezes também... Vamos colocar assim, ó, também. Não é porque, por exemplo, tá? Digamos, poxa, mas eu passei por uma situação que eu nunca vi, eu não lembro de ter vivenciado, né? E aí poxa, minha terapeuta falou que é um gatilho, né? Mas eu não passei por isso. Sim. São eventos também que remetem a algo que você passou. Por exemplo, digamos que você de ver, tá? Eu vou citar aqui uma... anonimamente, tá? Vou passar superficial, tá? Mas houve um paciente que ele, toda vez que ele entrava dentro de uma clínica para fazer um determinado procedimento, num dos processos desse procedimento, a pressão subia, tá? E só que assim, tinha todos os exames ok, tava tudo certo, só que quando ia, a pressão subia, as pernas amolecia, e durante 2 anos isso a pessoa ficou convivendo e resolveu procurar a terapia para entender. E aí nós começamos numa conversa, e aí a princípio, dentro ali da vivência, a gente tentava buscar se era alguma perca, né? Algum evento, ou que ela passou dentro de um ambiente hospitalar. Nós identificamos que era só apenas um gatilho, o barulho do aparelho e todo o procedimento, porque ela nunca passou por nada. Só que o que ela fazia, isso eu posso abrir, ela ia doar sangue, tá? O ato de doar sangue é tão importante para ela que gerou só um medo de que no exame ela não pudesse doar. Então foi só um gatilho. O barulho, ela nunca passou. Ela nunca teve internada, ela nunca teve nada. Então, se a gente fala uma história dessa, vai dizer, poxa, pode ter sido numa UTI, um parente que perdeu. Automaticamente você vai remeter a isso. Só que o gatilho, o barulho, era só o gatilho. Era só o medo dela. De que aquele barulhinho, quando terminasse, a pessoa virasse, olha, hoje você não vai poder doar sangue. Gatilhos emocionais não quer dizer que eu vivenciei aquele fato, ou aquele trauma, aquela situação. Pode ser algo que remete, né? Então, se eu estou numa roda de amigo, não quer dizer que eu estava participando ou que eu estava falando para ter o meu gatilho. Foi o que o meu inconsciente ali, ele captou. Roda de amigo, fala mal. Gatilho emocional, toda vez que eu tiver numa roda de amigo, todos os amigos vão falar mal. Entendi. Agora ficou mais claro ainda, né? Então, não precisa ser alguma coisa que você vivenciou. Pode ser algo também que você nunca vivenciou, mas que ali vai a certa situação vai te gerar aquele desconforto, né? Então, o gatilho seria um desconforto por algo que vai estar te incomodando naquele momento. A tua caixinha. Bem interessante. Olha, só vou dar boa noite para quem está entrando agora, tá? Estão dando boa noite aqui. Espero que se tiverem... como que fala? Se tiverem pergunta e quiserem fazer, tá? Fiquem à vontade. Boa noite. Um comentário aqui, ó. Quero nem ter amigos por conta disso. E aí a gente vai ter que ressignificar, né? Porque não dá. Não dá. A gente não vive só. Concordo. Aí é onde a gente entrou, né, Amanda? Um pouquinho, né? Vamos ressignificar. Isso aí. Né? Ressignificar é dar um outro sentido, né? Nem todo amigo, né? Você vai estar ali e o teu inconsciente ele tem que ser treinado a isso, né? É igual a feridinha, né? Você não precisa estar ali cutucando, né? O ressignificar é você caiu, bateu a cabeça, fez ali o corte, cicatrizou. É você olhar para aquilo e não doer mais. Aquilo não me dói mais.
Exato. Isso é tão interessante, porque eu tô sentindo aqui no bate-papo que, além de ser uma terapia pé no chão, é uma terapia muito de controle emocional, né? Controle emocional traz uma sensação de maturidade ali para lidar e olhar para aquela situação e falar, poxa, calma. Porque eu tenho uma mania, eu gosto de dar meus exemplos porque é mais fácil. Eu tenho uma mania de sempre achar que, assim, ou então eu falo assim, por exemplo, um exemplo bobo. Fiz um Pix de R$ 35. Aí o Pix não foi para minha conta, deu errado, porque eu precisava mudar um telefone. Aí eu falei assim, quer saber? Não quero saber disso não, tô nem aí. Se o dinheiro não caiu na minha conta, é porque não era pra ser, o universo quis assim, então tá bom, não vou mexer com isso não. Mas eu fico a semana inteira remoendo, que raiva. Eu queria tanto esse dinheiro, podia ter caído na minha conta, mas eu também não tenho a iniciativa de ir lá no banco, ligar e resolver o problema. Aí fiquei remoendo isso uma semana. Depois de uma semana que eu acalmei, aí uma amiga, tenta, não desiste, é R$ 35, é R$ 35. Aí eu liguei, resolvi o problema. O dinheiro tinha voltado para a conta, fui no caixa eletrônico, mudei o telefone que precisava, era uma coisa simples e eu criei um descontrole emocional por causa de uma bobeira. Eu ia deixar para lá. Às vezes a gente perde oportunidade de coisas, né? Eu tô dando um exemplo bobo, mas às vezes a gente perde oportunidade de coisas por conta desse descontrole, né? E porque você deixa o teu inconsciente tomar conta do teu consciente. Exato. E aí, exatamente o que você falou, né? O universo, né? O universo não quer que eu pegue esse dinheiro, o universo não quer. E aí, dentro, tá, gente? Assim, cada um também com a tua crença, tá? Mas, assim, dentro da terapia comportamental, quando a gente deixa o inconsciente tomar conta do consciente, é exatamente o que você falou. Deixa que o destino se encarregue. Dentro da terapia comportamental, a gente tem essa resposta. É o teu inconsciente que faz o papel do consciente, ele toma conta, né? E enquanto a gente não tem esse controle emocional, é esse caos. Vamos colocar assim, é esse caos de turbilhão. É terrível. Eu já vou sair daqui assim, marcando. Vamos marcar a minha terapia? Já vou sair daqui agendada com você, porque eu acho que eu tô precisando de terapia comportamental. Sabe por quê? Eu já fiz terapia holística, foi maravilhoso, porque a gente trabalha esse outro lado mais místico e tal. Mas também é interessante vir com essa terapia também aqui mais pé no chão também, de se analisar num outro universo. Igual você falou, a gente é espírito, corpo, né? Então é isso, é uma cuidando de cada área. E aí eu já vou sair daqui agendado. Joyce, então, já vamos agendar. Por favor. Eu mais aqui que tá comentando aqui na live, já vai sair toda agendada. Porque eu tô achando super interessante. Um amigo me indicou há muito tempo atrás essa terapia. Aí eu ficava assim, sei não, nunca quis fazer terapia, até eu entender que eu precisava, né? Aí agora que você tá fazendo aqui a live, eu tô assim, não, eu já vou sair agendada, eu já tô aqui, eu vou ter que agendar uma terapia com a Joyce para poder começar a me analisar, porque isso pode ser até, eu tô dando exemplos bobos meus e também de que eu sou uma pessoa assim, eu fiquei 10 anos fazendo aula de teatro, tanto dando aula quanto também trabalhando na área. Então, eu fui uma pessoa de me expressar muito. Mas isso pode ser muito... Para mim já é difícil. Imagina para uma pessoa mais introvertida, né? Uma pessoa que não se expressa muito. Pode ser autodestrutivo, né? Essas emoções descontroladas, esse não se analisar... Porque pensando por esse lado pode ser até perigoso também, né? Não saber olhar para si e se controlar em situações, né? Em certas situações, igual ou luto, ou uma coisa boba, mínima, ou briga com uma pessoa. Um exemplo polêmico, mas que teve muito esse problema de descontrole, assim, que eu vou falar aqui, tá, gente? Mas cada um com as suas opiniões. Mas é um exemplo que aconteceu e foi muito forte no Brasil, que foi o ano
político que teve. Muitas pessoas descontroladas e cortando laços por questões e não ser sensatos de se analisar, né? E respeitar a opinião. Então, é isso mesmo, né? A terapia, ela faz com que a gente também entenda a gente e o outro, Joyce? Ou é mais pra Sim. gente? Nós sempre olhamos para você, tá? Sempre para o nosso eu, né? Não é sobre o outro, Sim. é sobre mim. Porém, dentro da terapia, a gente, vamos colocar que a gente ensina, né? Que a gente faz com que a pessoa enxergue que tudo o que você pode controlar são apenas os seus comportamentos. O comportamento do outro, eu não consigo mudar. Sim. Eu vou mudar o meu, né? Então, como eu me comporto, vamos colocar aí, política. Como eu vou me comportar com isso? E aí eu tenho que me autoconhecer, né? Eu tenho que entender, né? Todo um contexto. É saudável, né? É o outro, né? É ele com ele, né? E dentro da terapia a gente vai apontar isso, né? Eu não preciso aceitar, eu tenho que respeitar. Isso. Porque eu falo porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que também, às vezes, eu passo um pouco do limite em algumas... Eu tô conversando, aí eu tô achando que eu tô ali ajudando a pessoa, mas eu passei do meu limite. E aí, depois que eu passei e já falei, eu fico assim, no quarto. Por que eu falei aquilo? Eu não devia ter falado aquilo. Mas na hora, pum, saiu. Né? E aí a gente entra numa questão de culpa. A gente entra numa questão de autocobrança. Exato. E aí, assim, Amanda, é uma coisa muito legal da gente fazer e um exercício, porque assim, cada um vai ter a tua verdade. Cada um vai ter os teus princípios, a tua convicção. E aí a gente vai entrar até, assim, da criação, né? De algumas situações aí que a gente aprende, né? Entra crenças. A gente tem aí um leque, né? De situações, de caráteres, de tudo que faz a nossa personalidade, tá? Tudo que eu estou. Então, eu estou assim, eu estou triste, eu estou com depressão, eu estou ansioso, eu mudo. A terapia comportamental, ela vem aí para te ajudar dentro aí desses transtornos psicológicos. Tudo que eu sou. Então, eu sou, né? Então, a gente tem, dentro da terapia, é o que a gente mostra. O que você é, que você tem aí teus princípios, né? Por exemplo, eu tenho um princípio de, vamos supor, eu não roubo, mas eu tenho um amigo que rouba. Só por isso eu tenho que virar a cara para ele? Não vou andar por... Não, eu tenho os meus princípios. Eu posso estar falando com ele, eu posso conversar com ele, que eu não vou roubar como ele. Porque eu sou assim. Então, a terapia comportamental, a gente traz essa diferença. Quem a Amanda é, quem a Joyce é, e como que eu estou, como que a Amanda está. Então, tudo que eu estou, eu mudo. Tudo que eu sou, porque vem a tua essência, vem a tua convicção, né? Ou a tua índole, isso a gente não muda. E quando acontecer isso, você falou de, vem a culpa, vem... A gente vai, se a gente seguir isso, porque assim, voltando também, o teu cérebro, ele está acostumado a se comportar. Eu falo e depois eu vou pensar no que eu falei. E aí você vai gerar outro transtorno de culpa, de arrependimento, e se eu tivesse falado de outra forma, e se eu tivesse... Não é assim? Jeito. E o pior é que repete de novo. Aí passou outro dia, fez a mesma coisa e entra no mesmo ciclo de novo. E aí, sabe o que acontece? A gente só muda a situação. Porque o padrão de comportamento é o mesmo. Eu tô vendo que eu tenho bastante padrão repetitivo. A gente tem bastante terapia para fazer. Eu vou precisar sair daqui e marcar. Já vamos agendar, viu, Joyce? Porque
Para vocês verem, gerações, que não é só vocês, não. Tá todo mundo aqui tentando, né, sobreviver. É verdade, mas isso é importante, é importante. E o mais engraçado é que falando, você vê que eu sei das coisas, mas eu continuo repetindo. É o que você alimentou, né? É o que você aprendeu. E não se culpar, tá? Isso é importante, gente, para que a gente não se culpe, porque a gente vai criar situações maiores ainda, né? Então, assim, naquele momento, tá? Naquele momento, a tua atitude, o teu comportamento era o que você achava correto. Eram as ferramentas que você tinha, né? E aí a gente vivenciou, teve as suas consequências, mas o que vai diferenciar é o teu comportamento, do aqui e o agora, né? Voltar, não tem como eu voltar, né? Era o que você tinha, né? Talvez era a palavra que você tinha para falar, né? Era a atitude, né, que você tinha que fazer. Só que tudo bem, ok. Então eu sei o que eu passei, né? E aí agora eu vou mudar o meu padrão de comportamento. Porque eu já sei a situação, eu já sei o que eu penso, as emoções que gera, e aí eu me comporto. Então agora eu vou ter esse outro olhar. Exatamente. Essa semana eu vi um trecho de um vídeo da Luana Piovani, é polêmica, ok, mas ela falando sobre terapia. E eu achei interessante, porque ela usou uma frase assim: eu faço terapia para me entender, não é para entender o outro. Por exemplo, assim, ela quis dizer no sentido relação marido e mulher, né? Eu faço terapia para me entender, não para entender homem. Mas eu achei interessante essa frase dela, porque realmente a terapia, ela é para a gente se entender, né? É para a gente se entender. Concluindo o que você está falando, é isso. Aí ela falou: façam terapia, são anos de Psicanálise. é só o trava-língua aqui. São anos e anos. Então, assim, façam, porque é importante. Quem não fez, faz. Então, essa fala dela eu achei interessante, porque olha como que as pessoas têm falado. Agora, engraçado, eu não ouço falar tanto da TCC. Não ouço falar tanto. E ela é tão boa quanto, né? Pelo que eu tô... É a primeira vez que realmente eu me aprofundo um pouco mais de entender. E acredito que muitas pessoas aqui também não tinham essa noção do que é exatamente. Porque quando a gente fala a terapia do comportamento, aí a gente vai imaginar que é o que fazer no dia a dia, na minha cabeça, né? Só que não, ela é mais profunda, ela é mais razão. Ela é razão. Peraí, olha aqui, tá errado. Vamos ressignificar Tá errado. tudo. E eu acho maravilhoso. É a faxina. Sabe a faxina que a gente... É assim, durante muito tempo, a gente costuma fazer o quê? A varrer a sujeira para debaixo do tapete. Depois eu faço, depois eu olho, depois eu resolvo. Até na parte da procrastinação, né? Ai, eu tenho isso, depois eu olho para isso. Então, a terapia comportamental, ela não vem para mudar o teu comportamento, porque, não, eu sou e agora... Né? Às vezes a pessoa fala assim para mim, quando eu falo, gente, a gente tá precisando, vamos fazer uma reprogramação, vamos ressignificar, e os pacientes arregalam aquele olhão assim para mim. Você vai apagar minha mente? Não vou apagar a mente. Seria ótimo, mas... Você vai me manipular? É nítido. Você vai me manipular? Eu falo, não vou te manipular. Imagina. Não vou. Eu costumo dizer que a terapia, a sensação que eu tive é assim: caramba, tudo que eu sei, mas que eu não faço. Aí eu preciso de alguém para vir aqui e falar para mim tentar melhorar. É muito engraçado, eu acho isso. Olha, Joyce, não sei se você falou tudo o que você queria, mas por incrível que pareça, passou 1 hora de live. 1 hora. Eu estou passada, porque eu falo demais, né? Hoje eu tô mais falante ainda, e olha que eu tô com a garganta inflamada. Mas eu amei aqui a live com você. Vou deixar você aí concluir ou falar. E também fala onde te encontrar, contato,
porque eu realmente vou sair daqui com minha terapia marcada. Terapia Agendada, de verdade. Já vou fazer assim. Vou falar com a Stephanie, que é nossa terapeuta aqui, parceira, e também da equipe. Vou falar, ó, já me passa aí, porque eu não conhecia a Joyce ainda na equipe, que eu já vou mandar agora, agendando minha terapia. E aí também quem quiser, né, fazer com a Joyce para poder entender mais profundamente, ela vai passar aí os contatos. Desde já, gratidão, tá? Desculpa falar demais. Mas como você é parceira, eu sei que você vai estar aqui sempre. Sempre. Precisou, nós estamos aí. Gente, segue meu Instagram, né? @joyce.psicoterapeuta. Tem o link da bio, tem meu WhatsApp. Pode me chamar também pelo direct. A gente vai conversar, a gente vai começar a ajudar, né? Eu falo que é a sementinha, né? E aí, para a gente finalizar, eu queria deixar uma reflexão para vocês, tá? Não existe vento favorável quando eu não sei aonde eu quero chegar. O vento, ele só vai estar favorável quando eu sei aonde eu quero chegar. Reflitam sobre isso. Essa reflexão já foi para mim aqui, né, gente? Eu vou sair. Eu tô falando que eu já tô numa pré-terapia aqui na live. Mas é isso. Gratidão. A Stephanie tá falando aqui, vai deixar tudo para vocês do contato da Joyce. Inclusive, a gente tem um site. Lá no nosso site tem todos os terapeutas parceiros, todos os contatos. Você ainda não gravou podcast com a gente, eu vou cutucar a Stephanie lá, porque eu acho que seria super interessante, porque a gente vai aprofundar mais. Mas eu vou te chamar no WhatsApp, acabando minha live, eu vou ser a primeira. E quem quiser o contato, segue também no Instagram e também procura lá no site. Ou a Stephanie aqui na live vai ficar salva, ela vai publicar direitinho para vocês. Gratidão, Joyce. Gratidão, eu que agradeço. Boa noite e até a próxima. Boa noite, gente. Até.